do cidadão. Muito bem, vamos a isso então. Hoje falaremos do aumento do salário mínimo nacional. O Conselho de Ministros aprova o aumento de 50% do salário mínimo nacional, escreve assim hoje o Jornal de Angola. O Executivo aprovou na passada segunda-feira, 31 de janeiro, durante a primeira sessão ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, um aumento de 50% do salário mínimo nacional para fazer face à degradação do poder de compra dos trabalhadores e à necessidade de manutenção e sustentabilidade econômica. Ao falar à imprensa, no final da reunião, a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, referiu a título exemplificado que, para o setor da agricultura, o salário mínimo nacional poderá sair de 21.454 kwanzas para 32.181,15 cêntimos. Nos transportes, serviços e indústrias, transformadora de 26.817 para 40.226 kwanzas. E no comércio e indústria, de 32.000 para 181.000. E a nossa proposta de aumento de 50% passaria para 48.271 kwanzas, realçou a ministra. Bom, essencialmente é o que aconteceu ontem, uma boa nova para os trabalhadores da função pública e, sobretudo, para aqueles que oferiam o salário mínimo nacional. Começando a conversa, começo com o Dr. Augusto Fernandes, com o anúncio desta medida pelo Presidente do MPLA, João Lourenço, e também Presidente da República, houve uma satisfação por parte dos trabalhadores. Qual é a visão que se pode ter deste aumento e reajuste? Primeiro dizer que é positivo, não é? Para as pessoas ficarem em casa, porque todo mundo fica feliz quando diz que o salário vai subir. Então, é positivo, não é? Mas também dizer que não temos aqui nada de novo. Porque às vezes o que acontece é que nós não acompanhamos a sequência dos assuntos. Toda lei deve ser regulamentada. O governo, quando aprovou o Orçamento Geral do Estado para 2022, a lei, se nós nos lembrarmos, vamos ver que já na discussão, na apresentação, depois de ser aprovado no Conselho de Ministros, quando foi a Assembleia Nacional, a Ministra das Finanças já falava do possível aumento de salário para 2022. Está lá previsto, se nós fizermos uma comparação daquilo que é a dotação orçamental do Orçamento Geral do Estado para 2021, na rubrica de despesas com pessoal, e aquilo que é a despesa com pessoal na rubrica 2022, fazer a comparação destes dois números, vai ver que o valor é diferencial, tem um diferencial acima de 15%. E nessa altura podia-se ver, não, são novos funcionários públicos, novas contratações, etc., mas também havia ficado claro que não tinha nada de muita nova contratação, haveria uma substituição daqueles que iam para a aposentadoria, para a reforma, os que partiram para o céu, etc., etc., seriam substituídos. Mas esse diferencial, a ministra já havia deixado claro que tem que ver com aumento, reajuste, atualização dos salários. Então, quando a lei é aprovada, depois há aquela questão que nós chamamos os regulamentos da lei. O Presidente da República tem que decretar, fazer decretos presidenciais para a execução do Orçamento Geral do Estado. E tivemos aqui, eu acho que na primeira semana de janeiro, falávamos que o início, o orçamento já começou a ser executado, por aí em diante. E vimos que a semana passada, o Presidente da República, ainda também em Conselho de Ministros, aprovaram o plano de endividamento do país. Já consta também do Orçamento Geral do Estado. Agora o Presidente da República está a aprovar um outro instrumento que materializa aquilo que é o reajuste dos salários da função pública e o aumento do teto do salário mínimo nacional, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é o governo sinalizar que o setor privado não pode pagar abaixo deste teto, e ele fixa os mínimos, depois o privado é que sabe quanto é que vai pagar aos seus funcionários, e a outra coisa tem que ver com aqueles que são os funcionários do Estado, que também em diploma próprio, num decreto presidencial, o Presidente vai regular aquilo que é o salário. Então, focando aqui e dizendo naquilo que disse em nota de introdução, o salário mínimo nacional está em 3 categorias diferentes: agricultura, comércio e indústria não extrativa e comércio e indústria extrativa, não é?
essas três categorias vão ter que ser aumentadas e a categoria que tinha um salário mais baixo, na lei que foi aprovada em 2019, era o setor da agricultura, com um salário na ordem de 21 mil kwanzas por mês. Com este aumento de 50%, eles vão passar para ir para casa dos 32 mil kwanzas por mês. Quer dizer, o salário mais baixo a nível do país todo vai ficar fixado em 32 mil kwanzas para o setor da agricultura, não é? E os outros, nestes três, o setor da indústria não extrativa é que tem o máximo de 48 com o ajuste. Vamos ouvir a palavra de Fernando Calunga. A medida já está tomada. Da parte do Ministério das Finanças, há disponibilidade financeira, segundo disse a ministra Vera Daves. Ok. Antes de nós olharmos para esse assunto do aumento salarial, devemos saber que o governo exarou várias medidas. Uma das medidas, primeiro, foi o alívio fiscal. Implementou. A outra medida foi consonante com o imposto aduaneiro. E a medida que levou com que os preços baixassem foi através do REA, que é o Reserva Estratégica Alimentar. Com essa Reserva Estratégica Alimentar, fez com que o mercado em si não fique saturado e o mercado fica mais folgado. O que havia antes? Os importadores, mesmo com todas as medidas, eles vendiam o preço consoante o mercado. E a lei do mercado diz sempre que quando a procura é maior, a tendência do preço é subir. Com essa estratégia da Reserva Alimentar de Angola, veio mostrar, mais uma vez, que o Estado está preocupado com o cidadão. O Estado, por si só, fez as suas importações, isso para chamar a atenção aos próprios importadores privados a praticarem um preço justo. E o Estado viu que, a partir dessa medida, não levaria aquilo que é o seu objetivo, trazer a tranquilidade e trazer o poder de compra das famílias. Então, veio essa nova e a última visão que é claro, do ajuste salarial e do aumento. E aqui fica bem claro que este ajuste não vai ser apenas para os titulares de cargos de elite. Segundo a nota, os titulares de cargo não deverão ser abrangidos. Sim. Aqui mostra a clara evidência de que o Estado está preocupado com a camada mais baixa, que é a camada que mais sofre. E também é demonstrar que em 5 anos de governação do presidente João Lourenço, houve 2 aumentos salariais. Isso fica bem claro. Nos últimos 10 anos, em Angola, quase nunca acontecia isso. Em 5 anos, houve 2 ajustes salariais. Em 2019 foi de 30%. Em 2017. 2017 para 2019. Foi pensado em 2017 e foi efetivado em 2019. A pergunta que eu faço, 50% são justos? Não, agora dizer que... A pergunta é aberta. Justo não diria, porque sabemos nós que ainda com esse ajuste não vai diminuir todos os problemas das famílias. Mas aqui há uma intenção do próprio Executivo e do próprio Governo a querer fazer com que as famílias tenham esse poder de compra. Significa que da próxima vez têm que olhar no aumento dos salários e nos ajustes consoante dos produtos que concorrem para a cesta básica. Isso significa o quê? Na medida que é sempre implementado um ajuste salarial, tem que explicar se com estes salários chega para comprar A, B, Y, H. Para nós, os cidadãos, também ter a certeza de que com este salário, o governo teve a sua visão de que o nosso economista aqui, Fernando, vai poder comprar um saco de arroz, vai conseguir alimentar a sua família durante o mês. Isso é que nos preocupa. É o que preocupa. Aqui, a grande questão, temos que olhar, que é a fome. Sabe que a fome foi tema de politiquice, discussão. O presidente disse que era relativa, depois todo mundo lançou-se aos arames. E o presidente agora está aqui a mostrar que está disposto
a resolver esse problema. Se vocês dizem que tinha problema, eu estava a dizer que era relativo, eu agora venho resolver o problema. As importações que têm a ver com produtos ligados à cesta básica ou de amplo consumo não pagam direitos aduaneiros. A importação dos produtos de amplo consumo tem IVA reduzido para 7%. Estamos a fazer o quê? Estamos a baixar o preço dos produtos, estamos a levar mais comida à mesa das famílias. O BNA, fruto da boa lufada da Fresco, está a baixar a taxa de câmbio. Taxa de câmbio, nós também dizemos que é o maior vilão dos preços dos importados. Taxa de câmbio está a baixar, os preços todos na economia estão a baixar de forma drástica e rapidamente. E ainda assim, não é? Não obstante você ter um aumento do poder de compra por via da diminuição daquilo que são a política de importação e a política cambial, você agora ainda tem um aumento do salário da função pública. Discutivelmente, isso aqui não é para discutir, vai levar mais comida à mesa das pessoas, vai tirar mais pessoas que estavam no contentor de lixo a comer, que não tinham que comer, agora vão ter um arroz na mesa, vão ter um pão Fernando, na mesa. Assim, esta visão de que nós pensamos que muitas pessoas que vão para o lixo estão a procurar alimento é mentira. Muitos dos jovens que nós vimos nos contentores de lixo, não, sim, mas muitos dos quais são catadores. Eles têm o lixo como a sua fonte. Vão lá buscar eu também interpreto isso, o comer no lixo não significa literalmente encontrar a comida. Mas tiram um ferro para vender, que mas a visão de nós, entendemos que quem vai para o lixo e vê este cidadão chega a ser mais nobre do que qualquer um. Porque tratar bem do lixo significa preservar a natureza. E todos nós precisamos dessa natureza. Esses catadores que vocês vejam para o contentor, que às vezes nós não temos a noção do trabalho árduo que eles fazem, daquilo que é o contributo do próprio ambiente. Porque para nós falarmos de economia, para falar de qualquer outra ciência, precisamos de um meio limpo. E graças a esses indivíduos, essas mais guerras têm ajudado muito. Eu gosto muito desta narrativa. E às vezes vejo que estamos a falar a mesma coisa. Quando você tem um discurso que diz, não, nem todos que estão lá uns estão a catar lixo, é porque admitimos todos que tem pessoas lá que estão a comer no lixo porque têm fome. E eu estou a dizer que estes vão diminuir, porque agora vão ter comida à mesa. Não queria pegar no outro flanco, que são aqueles que estão a trabalhar, estão no lixo a trabalhar, porque também temos os trabalhadores que vão recolher o lixo, e são remunerados. Quer dizer, mas tem um grupinho que está lá, que está comendo lixo porque tem fome. São esses que o presidente está a olhar e está a tirar daí com essas medidas. Nós estamos a falar, não é, que nós levamos muito a discussão aos extremos. Um grupo defende que todos que estão no lixo estão a comer no lixo. Outro grupo defende que, quer dizer, não é aí. Vamos ao facto real. O facto real é que tem alguns que estão a trabalhar, outros estão a comer, e essa medida vai tirar parte das pessoas que estão lá comendo no lixo. Não vai acabar. Vão diminuir consideravelmente. E governar é mesmo isso. Levar felicidade, levar comida. Porque se nós olharmos, a lei de Engel diz que pessoas muito pobres tendem a levar 100% do seu rendimento para comprar comida. Essa é a lei de Engel. Então, se nós temos que os pobres são os que não estão a conseguir comprar comida, que eles dedicam a maior parte do seu salário na comida. É assim que surge esse pensamento da diferenciação positiva do aumento do salário. O que é isso de diferenciação positiva do aumento do salário? Aqueles que estão lá mais para baixo na tabela vão aumentar muito. Os funcionários públicos, por exemplo, que ganham salário mínimo, funcionário público, não setor privado. Esse setor privado aumentou 50%. Certo. Os funcionários públicos que estão no escalão de funcionários de base poderão ter um aumento de 100%. Sim. Já o Presidente da República poderá ter o seu salário não aumentado, fui nos dois extremos. No mais baixo, que é o funcionário de base, e no mais alto. Quer dizer, a diferenciação positiva diz isso, mas o que nós temos e o que a comunicação social fez passar é que o mais baixo poderá ter 100% e o mais alto, no máximo, poderá ir até 4%. Não obstante que ainda assim, embora ainda não esteja calibrado, porque a proposta agora vai para a Assembleia Nacional para discutir, a Ministra das Finanças dizia que os detentores de cargos políticos, cargos públicos, ministros, diretores nacionais, secretários de Estado, Presidente da República, seus auxiliares, esses não teriam aumento. É o que eu dizia, o topo 0 e a base 100. Então você chama isso de diferenciação positiva do aumento de salário. E a lógica é a comida, segundo a lei de Engel.
Porque aqueles que estão lá no topo não têm problema de comprar comida. Eles até nem sabem o preço da comida. Você acha que a ministra vai às compras comprar arroz? Não, ela manda alguém, tem um motorista, tem um escolta, tem vai em casa. Mas a empregada de limpeza do ministério vai no Catintão fazer compra. E é aí onde ela gasta a maior parte do seu rendimento. Então, essa medida é muito versada a combater a fome. Não há aqui outro meio termo. Não é? Chega em boa altura. Era expectável. As pessoas já estão a pedir isso faz tempo. Nós assistimos um pouco por todo o país, né? Manifestações de associações, de sindicatos de trabalhadores a reivindicarem aumento de salário. E vimos, não faz 3 meses, os médicos, enfermeiros, quer dizer. Então, há, de facto, uma vontade de todas as classes sociais a quererem ver o aumento do seu poder de compra, porque sabemos que o país, nos últimos 4 anos, teve uma inflação galopante. Se nós acumularmos as inflações de todos os 4 anos, vai ver que o poder de compra foi corroído em cerca de 70%, 80%. Então, é preciso começar a devolver o poder de compra às famílias, devolver às famílias aquilo que é a expectativa do bom momento que já tiveram. Porque o que fica gravado na nossa memória são os bons momentos que nós já tivemos. Então, eu sei que já comprei um saco de arroz a 5.000 kwanzas. Eu espero voltar a ter esse momento. E à medida que nós vamos nos aproximando desse momento, a população fica mais feliz. À medida que você foge, quando estávamos com um saco de arroz a 15, o descontentamento era generalizado. E a partir do momento que ela está a baixar, agora já está na ordem dos 10.000 kwanzas, você vê que já tem um freio a nível da sociedade. Então, o objetivo de quem governa é melhorar a vida do povo. Então, o Presidente da República está aqui muito bem, é uma nota positiva e não estamos a fazer nada de diferente. Vimos há pouco tempo em Portugal, António Costa, e desejar já que está na onda da felicitação vencedor, também aumentou os salários em pleno ciclo eleitoral. Quer dizer, o Presidente não está a fazer nada que seja proibido a nível do mundo ou a nível da Angola. Está dentro do marco da lei, a lei lhe permite, os instrumentos estão todos aí, está a utilizar no melhor momento. O que se espera e o que nós todos, de facto, fomos sempre picotando sobre as políticas fiscais, as políticas monetárias, é que elas não estavam a levar comida à mesa das pessoas, estavam a subtrair comida. Agora começa um novo ciclo e o Presidente da República está preocupado em levar prato de comida à mesa das pessoas. Não tem nada melhor e nada mais comovente do que isto. Pois, haverá o salário mínimo nacional, haverá muito dinheiro no bolso do cidadão. A grande pergunta que se coloca é: isso não acarreta riscos de inflação, Kalunga? Não, não acarreta. Não acarreta por quê? Porque os salários não acompanharam a própria inflação. E, como já disse no princípio, e o Dr. Fernandes também ainda falou sobre esse período da fotografia que nós tínhamos naquele período em que o saco de arroz custava menos preço. Isso mostra e é claro que os salários é que não acompanharam o período. Significa que esse ajuste, mesmo assim, ainda não vem responder toda aquela expectativa. Isso significa que haverá uma flexibilidade, mas não será, na verdade, a resolução de todos os outros N problemas. E sempre a resolução de todos os outros problemas é, na verdade, o cidadão a ter cultura de poupança, saber que este valor aumentou, não é para aumentar a comida A ou Y, manter... Não, pode até ser a quantidade reduzida, mas sair do... Não ir além das especiarias, não substituir. Continuar sempre aquele padrão para poder dar uma flexibilidade, dele poder criar uma poupança, por dinheiro que ele pode usar futuramente e tudo isso. Porque nós tivemos, por exemplo, ontem, alguém a reclamar que não, o arroz não está 10.000. E eu respondo para ele, disse, não, o arroz que não está 10.000 é o basmati. E eu não estou a dizer que agora você, como vai ter mais aumento, vai agora mudar de arroz, né? Porque nós, quando temos diminuição do poder de compra, o que nós aconselhamos às famílias é fazer o bem substituto. Se está a comer a manteiga, passa para a margarina. Se a margarina já não dá, passa para o óleo. Se o óleo já não dá, arranja alguma coisa, põe a banha no pão e come pão com a banha. Mas pronto, aqui ainda não está no período de fazer o inverso. Estamos a comer pão com banha e você diz logo, como o salário subiu, vou agora começar a comer margarina. E vou começar a comer manteiga. Não, não é isso que o Dr. Fernandes está a dizer. O Dr. Fernandes está a dizer, não,
aumenta só ainda as quantidades. Aí compra mais quantidade de banha, mais quantidade de pão, quer dizer, para não passar fome, porque você estava a ter só uma refeição por dia. E agora procura já ter as três refeições. Então, é um bocadinho alinhado sobre isso. E a outra questão que as pessoas colocam muito é se não vai ter inflação. A inflação é um coronário da procura e oferta. Ou seja, o Dr. Fernando falou muito bem, a Reserva Estratégica Alimentar foi constituída antes. Ou seja, o Presidente da República primeiro criou condições para haver oferta. Ou seja, se os preços estão a cair, é porque neste momento há mais oferta do que procura. Certo. É a única razão que tem de diminuição de preços. Não é? Além de todos os fatores que explicamos, temos quantidade suficiente no mercado para atender à demanda. Se há esta quantidade, não temos por que temer Dr. inflação. Fernando, desculpa só. Há pessoas que vão pensar que o próprio executivo está a se impor no mercado, mas não. O próprio executivo criou as ferramentas, deu um período de graça aos empresários que olhassem para o cidadão, não simplesmente para os meios clientes, porque esses importadores, eles têm alguns impostos que eles poderiam pagar, algumas taxas, são isentados. E ainda, diante dessa situação, eles não olhavam para estes benefícios que o Estado criou para eles. Então, o Estado viu-se obrigado. Aquilo não foi a intenção do próprio Estado em criar essa reserva alimentar, mas foi tudo por culpa dos próprios investidores que não estavam a acompanhar aquilo que é a visão do próprio Executivo. Muito bem. Também. Rapidamente. Porque você tem de um lado, durante algum tempo, tivemos os produtores nacionais a reclamarem que os importados estavam a atrapalhar. Tanto é assim que criou-se tantas barreiras sobre os importados, o que é verdade é que a produção nacional não conseguiu reagir e não atendeu à demanda e tivemos os problemas todos que tivemos de distorções econômicas. O Presidente da República atentamente agora disse para camaradas, parem aí um bocadinho, vamos aliviar as barreiras tributárias, deixar o importado entrar porque as pessoas estão a morrer de fome. Então, os empresários estão aí em stand-by. O que nós vamos ter agora é um aumento da oferta pela via dos importados, que nós sempre tivemos. A oferta, ela acontece ou pela produção nacional ou pela importação. Se você estanca a porta de importação, vai ter que ter produção nacional. E nós, como não temos produção nacional, não adianta fechar a porta das importações. E nós fizemos o contrário, fechamos primeiro a porta sem ter condições de produzir. É preciso que se diga, não basta ter a lavra de tomate, é preciso ter a fábrica de massa de tomate. E depois vem a discussão, se primeiro devemos ter a fábrica de massa de tomate ou se primeiro devemos ter a lavra. E nós vamos primeiro ter a lavra, que é um grande erro. É só ver que em Angola, todos os setores, e essa discussão é antiga, não é? Vejo que mesmo aqui a nível da África e do mundo, eu posso citar vários exemplos. A África do Sul tem refinaria, mas não tem petróleo. A Zâmbia tem refinaria, mas não tem petróleo. Os Estados Unidos tem refinaria, mas não explora o petróleo dele, cobre. Estou a tentar dizer que é possível você ter fábrica no teu país, importar matéria-prima e produzir. Isto não é anormal, é o normal dos grandes. Os grandes pensam assim. O que ele vai fazer é que depois vai exportar produtos finais. Importa matéria-prima a preço barato, agrega valor e exporta a preço grande. Aqui nos países vizinhos você vai ter excesso de divisa. Então, nós pensamos errado, levaram o executivo ao erro a pensar que primeiro é fazer a mandioca, o tomate, o feijão, depois é que é a indústria. Não, primeiro é a indústria. Eu posso buscar exemplos aqui mesmo no país que todas as indústrias que começaram e pensaram assim funcionam. Vês a fábrica de cerveja, produz, mesmo não tendo milho suficiente para alimentar. Em 1990 tínhamos deficiência de milho, mas estamos a produzir Castel, Sagres com milho importado. Vê a fábrica de refrigerantes, não tínhamos mangueira, não tínhamos grandes frutas, estava aí a Refriango a produzir. Vê a fábrica Biocon. Exatamente. Fernando, eu queria só pelo menos realçar o seguinte. O Estado deve também criar institutos. Certo. Instituto do arroz, Instituto do feijão, o Instituto da mandioca, o Instituto do milho, o Instituto da fuba de bombom. Isso vai poder, primeiro, o Instituto tem que ter um laboratório, tem que ter técnico, porque essas fábricas, para poderem chegar para Angola, é necessário que haja esse componente científico. Isso assim, não vai constituir custos para o próprio Estado, uma vez que nesta altura o que não se quer é aumentar custos? Isso não é custo, isso é para resolver. Mas o que o doutor Fernando está a dizer, e vai agora entrar uma discussão. A ministra das Finanças há uma resolução aqui do Conselho de Ministros da semana passada, à margem da aprovação do plano estratégico, em que ela tornou público que vai extinguir muitos fundos
e institutos públicos. Pois. Ou seja, aqueles como o Instituto de Café, o doutor está a dizer que tem que existir. A ministra das Finanças disse que vai extinguir, porque estão aí a atrapalhar. Quer dizer, é preciso o executivo, de facto, ter os pés bem assentos no chão e saber se quer fomentar, vai fomentar como? Se você não tem instituto, como é que fomenta? Então, Mas é os preciso... institutos que existem fomentam? Não fomentam, porque se tivessem a Então há fomentar... razão da extinção? Não. Chega- O que é que se procura com essa medida? Para se ter um instituto, tem outros fatores que elevam esse instituto. Técnicos devem ser formados. Com isso, já havia um programa, plano de formação de quadros para Angola. Com esta medida, porque nós às vezes queremos tratar da diversificação da economia no top. A diversificação da economia começa com esses institutos, porque com essa reserva estratégica alimentar, temos isso, nós podemos falar que temos o polo em Luanda e temos em Benguela, ainda não é suficiente. Mas com esse instituto, vai fazer com que o camponês que está em Malange vai poder produzir a sua mandioca e agregar valor. Por exemplo, em Moçambique, já se usa o pão de fubá de pombó. Então, esses novos hábitos alimentares não vêm de um dia, significa que ali foi um investimento do próprio Estado moçambicano e que nós, Angola, como temos boas relações com Moçambique, há essa necessidade de trabalhar com os nossos que estão aqui na nossa região para dizer quais foram os métodos que eles usaram para desenvolver a sua agricultura no seu todo. Então, com isso, vai fazer com que o próprio governo vai deixar de importar. E esse deixar de importar não é um período de 3, 4, no mínimo 5 anos para cima. E assim nós poderíamos talvez ter um plano futurista para aquilo que é a alimentação e a própria capacidade do Estado alimentar o seu cidadão com mais precisão. Porque a ministra pode até ter suas razões de querer extinguir o café. Mas eu pergunto ao Paulo ou Fernando, será que o café deixou de ser consumido? Não. Será que o problema é extinguir o instituto ou será que é potencializar o mesmo instituto? Então, todas essas questões levantadas, há essa necessidade, primeiro, eu sempre, e vou dizer para todas as minhas entrevistas, que devemos investir nas universidades. Porque só com ciência é que nós vamos ter todo o desenvolvimento esperado de uma nação. Muito bem. Voltando à questão do salário mínimo nacional, há várias opiniões relativas a isso. Grande parte das pessoas olham para a medida como benéfica, mas há quem questiona a saúde financeira das empresas, uma vez que a Covid-19 trouxe muitos desafios. E as empresas agora deverão pagar o mínimo de salário mínimo nacional estabelecido para mais de 30 mil kwanzas. Há quem pergunta como é que está a saúde financeira das empresas? Poderão saber responder a essa exigência? O que nós temos do ponto de vista de projeção, nós estamos aqui num cenário de projeção. E às vezes queremos muito relatar os factos passados. Todas as inquietações que eu estou a ver à margem desta questão é sempre não estar atento nos diplomas. Então, está-se a dizer que o PIB vai crescer 2,4%. Agora o FMI diz que vai crescer 3. Há uns estão a dizer até que já vai crescer 4. 2,4 é o mínimo nessa altura possível, né? É a mais pessimista que o governo tem. Então, se o PIB vai crescer, tem produtividade. Mas o nosso PIB é dividido em PIB não petrolífero e PIB petrolífero. Na primeira projeção de 2,4, esperava-se um crescimento de 1,6 do setor petrolífero e de 3,1 do setor não petrolífero. Então, se o setor não petrolífero vai crescer, oh meu Deus, vai haver empresas, funcionários, mais emprego, mais pão, mais fuba, mais farinha. Quer dizer, é isso que a projeção está a dizer. Então, eu não vejo a desconfiança das pessoas dizerem que as empresas não vão trabalhar. Então, se o PIB, essa projeção do PIB, tanto do governo de Angola, tanto do FMI, tanto das agências de notação financeira, todos eles estão a apontar que vai haver crescimento econômico do setor petrolífero e do setor não petrolífero. Eu entendo que o aumento do PIB não petrolífero é aumento de empresas não petrolíferas.
em aumento de emprego não petrolífero. É produção nacional. Então, eu acredito que temos aí em torno disso muitos assuntos que não são assuntos que podem vir de técnicos ligados à área de economia. Mas nós estamos aqui para esclarecer os não economistas, não é? Exato. Porque agora também todos os políticos querem falar de economia, mas pronto, é preciso esclarecer que política é uma coisa e assuntos econômicos são assuntos sérios. Os assuntos sérios não podem ser vistos assim de forma leviana, não é? Aqui, claramente, do ponto de vista global, vai haver crescimento econômico, não há dúvida. 2021 houve crescimento econômico, embora pequeno, 0,8%. E para aumentar só, por que o privado, quando houve o alívio econômico, não vieram a dizer que esse alívio econômico beneficia? Está entendendo? Parece que só há críticas, não é? Só crítica. Estamos entrando num ritmo de só criticar. O bom é o ano passado estava com um discurso crítico porque os indicadores estavam a tirar comida na mesa das pessoas. Agora os indicadores estão a trazer comida na mesa das pessoas. Por que é que eu tenho que continuar com o discurso crítico? Isso aqui é a mania de criticar. Não podemos ter a mania de criticar. Aqui há alguma falta de honestidade. Uma falta de honestidade intelectual mesmo dos nossos colegas. Então, é preciso dizer que há previsão de crescimento do PIB petrolífero e não petrolífero. Mesmo que o PIB não petrolífero não tivesse a crescer, o facto do PIB global estar a crescer implica dizer que há sustentabilidade. Agora, o resto é que nós vamos à nossa mania. PIB petrolífero, PIB não petrolífero. Isso é separação, já que nós temos... E para dizer ainda, que estes não são dados simplesmente do Banco Nacional. Nós estamos a falar de instituições como FMI, uma Banco Mundial, a Fisher, a Moody's, a Standard Poor's, quer dizer, as três principais agências de notação financeira estão a apontar... Não, a semana passada tivemos da Fisher, que diz que vamos crescer em torno de 3 pontos, quase 3%. 2,7%. 2,7%, veja. O FMI ontem fez um comunicado de 3%. O governo de Angola está com 2,4%. O que é verdade é que vamos crescer esse ano. Haverá crescimento? Haverá. Isso aqui não há dúvida. Haverá crescimento. E vamos crescer este ano e vamos crescer 2023. O 2022 parece trazer muito boas novas. Não basta o ajuste salarial na função pública, o aumento salarial mínimo, mas também o alívio das medidas contra a Covid-19. Isto poderá também engrossar a economia nacional. Se nós notarmos, quem está a trazer esse alívio não está a acontecer só em Angola, está acontecendo em toda a parte do mundo, atendendo que o mundo já está a saber lidar com a situação da Covid. Hoje já existe fármaco, já existe nações em que as medidas que nós temos aqui deixaram de existir. E com esta vontade, com este normal do mercado, vai fazer com que a própria economia ande. E os resultados são esses que nós estamos a ver. É o fim da pandemia na economia. O que nós temos é, depois de estudos profundos feitos por as nações mais desenvolvidas do mundo, gostam muito de estudar os outros, por isso é que nós não gostamos de instituto, porque não gostamos de estudar. Os estudos fazem nos institutos. Então, eles chegaram à conclusão que a Covid já não é uma pandemia, é uma endemia sazonal, ou seja, é uma enfermidade que despoleta-se em determinados períodos do ano, ou seja, em períodos frios há tendência de haver mais casos de Covid, que alguns até já estão a colocar como gripe, ou seja, sabemos todos nós... No caso da Espanha? No caso da Espanha, sabemos todos nós, quando há frio, está muito úmido, as pessoas tendem a engripar-se. Então, a Covid agora está a ir nesse grupo. É uma endemia sazonal. Ela continua a ser Covid. E as pessoas devem continuar a se vacinar contra a Covid. As pessoas devem agora apanhar Covid e tiver um fármaco na farmácia e comprar o fármaco e comer. Quer dizer, estamos a aprender a conviver com isso. O lema que se tinha no princípio chegou-se à conclusão que está errado. Não é uma pandemia. É uma endemia, quer dizer, a escala de transmissão não é igual. E ela acontece num período de tempo que em Angola vai dar-se de maio a agosto, que é o nosso tempo de frio. Nessa altura está quente e tudo pode ficar aberto e o governo está a abrir. Doutor, normalmente eleva-se a pandemia porque nós não conhecíamos Era desconhecido, por isso é que eu digo que os outros estudaram. Agora, hoje, já temos alguns. É endemia, já não há dúvida, é endemia na sua generalidade para o OMS. E para alguns países é gripe normal. Então, o que nós temos é
O desconfinamento a nível do mundo, e no mundo está a viver isso, durante o confinamento, os governos andaram a dar dinheiro nas pessoas. E essas pessoas estavam a receber dinheiro. Não tinham onde gastar porque estavam em casa. Certo. Mas estavam a receber na Alemanha, na Europa, na América, na Ásia. Estavam a financiar as famílias porque estavam confinadas. Exemplo claro aqui na nossa ilha, muitos dos hotéis em Benguela estavam a fechar. Com o advento desse normal, também vai criar mais emprego. Mais emprego, mas de volta. vê que os profissionais deste setor, muitos ainda não se manifestaram em relação sobre essa medida. Então, nós aqui também em Angola devemos ter essa bondade, devemos começar a ver as coisas no claro, entender que sempre que há aquela flexibilidade, sempre que há aquela vontade do Estado de facilitar ou de criar condições para com que as empresas fluem o seu normal, elas também devem aparecer e dizer que não, essas medidas, nós não vimos as grandes... Ontem passou uma reportagem em Benguela que os do ramo da hotelaria estavam a agradecer e a felicitar o governo pela medida da abertura. Foi no jornal de uma cadeia televisiva, aqui não dá para falar o nome, porque senão você começa a citar concorrência. Mas pronto, eu estava a dizer que a partir do momento em que o mundo começa a desconfinar-se, o consumo a nível do mundo começa a aumentar. As fábricas haviam fechado também na altura do Covid, assistimos todas as fábricas a fecharem, o petróleo a cair, as quantidades a serem reduzidas. Nós hoje temos o inverso. As pessoas com dinheiro pressionam as fábricas na Europa para abrir, as fábricas precisam de petróleo para comprar, para elas poderem trabalhar, precisam de energia, e quem detém a energia, o PEP, diz que não vão aumentar a produção, ou vão aumentar de forma gradual, quer dizer, a velocidade não é a mesma. O que é que você tem? Estás a ter um despoletar do preço da matéria-prima. Por um lado, a procura do petróleo e o preço do petróleo surge por aí. Por outro lado, você tem as tensões entre a Ucrânia e a Rússia, que estão aí. A qualquer momento a Rússia pode invadir a Ucrânia, e houve uma tentativa de golpe de Estado no Caquistão. Caquistão é um dos maiores produtores de petróleo considerável do mundo. Falando sobre essa tensão entre a Rússia e a Ucrânia, sabemos nós que nessa região é a maior zona de produção do petróleo, não só do petróleo, gás, da farinha, de trigo. Significa, se essa tensão aumentar, logo os preços começam da a disparar. De trigo começam a disparar. Exato. Então, você tem estes dois momentos. Ainda tens um terceiro momento que tem que ver com a questão da própria geopolítica. Se você olhar nos últimos anos, quando é um presidente republicano na Casa Branca, tende a se meter com a China. Tem problema com a China. Estava assim o Trump. Barack Obama, que era antes do Trump, estava com problema com a Rússia. Agora voltou novamente um democrata que até é amigo do Barack Obama, foi vice-presidente do Barack Obama. Barack Obama apoiou a sua candidatura, agora ele tem problema com a Rússia novamente. Espera-se que essa tensão entre Estados Unidos e a Rússia venha a terminar em 2024, 2025, com o final do mandato Joe Biden. O petróleo vai continuar aí volátil até essa altura. Eles precisam se entender. Enquanto tiver instabilidade aí, você tem este problema. E um quarto assunto que tem em torno da subida do preço do petróleo e que sustenta que ele poderá ir, conforme o Dr. Fernandes disse, 2023, 2024, tem que ver que as pessoas, quando o petróleo estava em baixo, estavam nas bolsas de valor, estavam a alocar os seus ativos em produtos virtuais, que quase não existem. Hoje, com esta avalanche, o petróleo começa a valorizar-se, as bolsas começam a cair porque estavam a investir em ativos errados, as pessoas, e os Estados, como os Estados Unidos da América, começam a deixar de emitir títulos, muitos compravam títulos de dívida soberana norte-americana. Por força disso, as pessoas estão a desinvestir nesses ativos e estão a alocar em ativos reais. Um deles é o petróleo. Então, há procura de investimento na área petrolífera, há procura de petróleo. Quer dizer, esses eventos todos, sobretudo estes quatro, levam com que o petróleo sobe. Quando o petróleo sobe, Angola tem divisas mais do que suficientes para garantir a importação. Exato. Quando ela tem divisa mais do que suficiente e o mercado de câmbio hoje é livre, é dado por procura e oferta em Angola, se tens maior disponibilidade de dólar no teu país, a tendência da tua moeda é ficar forte. Então, esta paridade do Kwanza e o dólar começa a baixar, os importados também começam a baixar, há flexibilidade para o governo atender todo o resto da economia. Eu tenho estado a dizer que o nosso handicap, do ponto de vista econômico, tem que ver com o mercado cambial, taxa de câmbio. Ela influencia, tem uma forte correlação
com todas as outras variáveis da economia. Se ela baixar, tudo o resto vai bem. Se ela tender a subir, tudo o resto vai mal. É só ver que, pela via da importação, de cada 100 dólares que entra em Angola, 98 dólares vem do setor de petróleo e gás. Ou seja, petróleo vai bem, há divisas para tudo. Petróleo vai mal, não há divisas. Nesse momento, o petróleo vai bem e espera-se que continue a ir bem até 2024. Então, não tem por que o governo estar a matar as pessoas de fome. Há que aliviar, desapertar os cintos. Quer dizer, se tivermos um momento de apertar os cintos, agora é o momento de começar o inverso. E o governo só está a fazer bem e também mostra que os mercados estão a reagir. Agora, não podemos esquecer que temos que aproveitar o bom momento do petróleo para apoiar o setor não petrolífero. Porque a economia é cíclica e em 2025 ou 2026, quando esse ciclo do bom acabar, temos que ter fôlego suficiente para conseguir segurar esses indicadores macroeconômicos sem levar fome para casa das famílias, das pessoas. Ali vem a razão Já em nota conclusiva. Ali vem a razão da minha questão de que deve haver, na verdade, a intenção de que o governo crie esses institutos para salvaguardar nossa reserva alimentar, não de importação, mas a nossa reserva local. Devemos ter a capacidade de produzir os nossos alimentos, os três principais aqui. Nós temos terra, nós temos rio, nós temos condições todas para que nós tenhamos uma agricultura saudável. Mas para isso é necessário que se invista nesses institutos, Mas aí novamente na agricultura. Agricultura. Dizia Agostinho Neto, é a base, a indústria é um fator decisivo, né? Sim. Mas aqui, fundamentalmente, doutor, temos que passar a informação que é preciso industrializar Angola. Não. Temos que canalizar essas divisas. Doutor Fernando, nós andamos a entender mal. Nós andamos a entender mal no seguinte. Quando se fala da agricultura, a agricultura nunca anda isolado. Significa, se você tiver a perspectivar uma produção de 25 toneladas, significa que você, em antemão, já fizeste aquele plano estratégico, o que é que é? Você não pode produzir para o alimento estragar. Deve criar uma indústria que vai poder suportar a produção que a própria agricultura vai trazer. Significa que, ao olhar sempre para aquela visão dos economistas mais antigos, como Adam Smith, que defendem que especialização. Isso, que defendem que a agricultura é a base do desenvolvimento, assim como o saudoso doutor Antônio Agostinho Neto, é olhar na perspectiva de que a agricultura sempre andou com a industrialização. Corretamente. Tu não podes, como disseste no princípio, tu não podes não podes produzir o tomate sem ter uma indústria. Exemplo claro, temos a fazenda Biocon. A Biocon tem fazenda e tem fábrica. É esse projeto que nós precisamos. Mas para isso devemos investir seriamente na agricultura. Hoje temos que ter mesmo financiamento da cadeia completa. E nós temos aqui a mania, os nossos amigos lá da banca e mesmo lá do Ministério das Finanças, quando alguém apresenta um projeto com a cadeia completa, diz que não, você não pode ter transporte, você não pode ter câmara frigorífica, você não pode... Quer dizer, porque alguém vai ter que fazer isso. Esse alguém não existe. Os produtos em Angola, os projetos não funcionam porque não tem cadeia montante, não tem cadeia jusante. Você financia isoladamente um produtor e depois ele não tem a quem fornecer, nem a quem comprar uma matéria-prima. Então, é preciso fazer a cadeia completa e o centro da cadeia é sempre a indústria transformadora. Se nós não nos focarmos no Ministério da Indústria, eu não sei, porque para mim o coração nem é o Ministério da Economia, nem é o Ministério das Finanças. O coração é o Ministério da Indústria. E temos 3 leis, fundamentalmente, que têm que ser calibradas brevemente. Né? Nós temos a lei do fomento empresarial. Não é? Essa lei diz que 5% das receitas fiscais petrolíferas e 2% das receitas fiscais diamantíferas têm que ser entregues ao BDA para financiar a economia não petrolífera. Fundamentalmente, indústria, no meu ver. Outra lei é a lei das médias e pequenas empresas. Essa lei diz claramente que as empresas públicas têm que dedicar 25% do seu orçamento para contratar serviços de micro, pequenas e médias empresas. Isso não acontece. Você se vai passar no Angola com a tua startup ou a tua microempresa, queres fornecer papel,
vão dizer que a empresa é muito pequena, que não, não vai conseguir. A Indiama, quer dizer, essas empresas públicas, TAGs, Indiamas, entre outras, 25% do orçamento tem que ir para as startups. A outra questão é a lei da emissão das dívidas públicas. Essa lei diz que a ministra das Finanças pode autorizar garantias públicas para projetos privados até o limite de 10 milhões de dólares. Ou seja, é preciso colocar isso a funcionar. Acima de 10 milhões de dólares, prestam garantias ao Presidente da República. É preciso colocar isso a funcionar. Se nós atacarmos só nessas 3 leis e colocar elas a funcionar, você vai ver que em 2023 você tem um boom, a taxa de desemprego é capaz de chegar a 15%, porque nós temos 150 mil empresas à espera de início da atividade e cada dessas empresas, se nós considerarmos que são micro, podem empregar até 10 pessoas, 5 mil ou 150 mil empresas, cada uma empregar 10 pessoas, você tem 1.500.000 empregos a serem criados, garantidos. Então, temos a faca e o queijo na mão, só depende de nós. Se voltarmos a errar, em 2027, a gente vai fazer o julgamento novamente nas urnas. Bom, estimados, muito obrigado pela presença de vocês. Esperamos tê-los em outra ocasião com mais abordagens. Fernando Calunga. Muito obrigado e desde já agradeço mais uma vez a Palanca TV por essa oportunidade. Muito bem. E Dr. Augusto Fernandes. Obrigado. Estou disponível. Quando quiserem, é só ligar, a gente está aqui, corta algumas coisas na agenda, acrescenta algumas, mas conseguimos sempre um tempo para estar aqui convosco. Muito bem, servir esta Angola. Bom, caro telespectador, já não há tempo para mais nada, nós colocamos o ponto final. Hoje é o dia da inauguração do viaduto de Corimba, já se pode circular livremente por lá. Eu sou Afonso Paulo Casagrande, estaremos sempre de olho na notícia, fazendo a informação circular a toda hora aqui no seu canal e receba o nosso habitual bom dia!